Oi, gente! Eu sou a Simone, tô aqui na Ateliê Jurubeba, tudo bem com você? Então, hoje eu vim aqui ensinar uma peça que eu fiz, postei no Instagram e o povo amou. Mas já venho avisar, a peça é muito fácil, vocês vão achar ela tão simples, que vão falar, não precisava nem desse passo a passo. Mas tem umas dicas legais que eu quero passar para vocês, que eu fiz nessa peça, que tornou ela uma peça assim tão bonita, tão especial. E algumas coisas que eu fiz para o bordado também ficar bem legal, então eu vou falar isso tudo com vocês. Eu também vou disponibilizar o molde aqui para quem tiver na estreia, gratuitamente, hoje dia 18. Isso, hoje dia 18 de novembro de 2022. Quem está aqui na estreia, que é às 20 horas, vai ganhar o molde. Quem não participar da estreia e assistir a aula depois, pode me chamar aqui no WhatsApp, que o molde vai ser bem baratinho para você. Fazendo com a medida certa, com o molde certinho, não tem erro. Você vai conseguir fazer uma peça tão linda quanto essa. Eu gostei muito, que eu achei que a proporção da peça ficou ótima de acordo com o que as clientes queriam, tá? Então, eu sempre mudo o tamanho de acordo com o que o cliente quer. Mas esse tamanho ficou muito bom, então eu resolvi compartilhar ele com vocês. Então, ó, para quem não sabe de que eu tô falando, essa daqui é a peça. Vou colocar essas fotinhas aqui para você ver. Olha que linda que ela ficou. Então, eu vou mostrar para vocês o material. Então, a bolsa que eu tô fazendo hoje, eu nomeei ela de bolsa profissão, porque eu fiz no tema profissão. Mas você pode fazer ela como térmica, você pode fazer ela como maternidade, você pode fazer ela como você quiser, tá bom? Vou te mostrar os materiais agora. O molde principal dessa peça é o espelho. É esse daqui, ó, 4 lados arredondados. Aí você vai me perguntar, mas Simone, eu não posso fazer o meu e arredondar do meu jeito? Tem um probleminha do seu arredondamento sair diferente do meu. Dessa forma, o fole também não vai caber. Então, é melhor você seguir o meu tamanho. A não ser que você queira fazer um tamanho diferente do meu, uma peça maior ou menor. Aí você pode alterar, de todo jeito você vai ter que alterar o tamanho de fole, né? O fole é o fundo mais o caminho do zíper, tá bom? Então, eu fiz uma marcação aqui no meu, ó, que mostra onde vai ser a divisão do zíper. Então, para o espelho de trás não tem zíper, é assim inteiriço, e pro da frente tem esse zíper aqui, tá bom? Então, eu quero mostrar pra você a parte de trás. Eu já bordei, gente, porque eu pensei, eu bordar isso na aula vai ficar muito demorado. Então, eu já criei aqui, ó, um bordado com o nome da cliente, que eu gosto de deixar assim no canto, a parte de trás, tá? Coloquei um pouquinho maior, então ela ocupou mais da metade, mas o ideal é que pegasse da metade pra cá. E essa parte aqui, eu já bordei ela estruturada no EVA de 2 milímetros, ó. Eu colo o EVA, primeiramente, esse aqui é Duna, né? A gente tá trabalhando aqui com Duna, olha o brilho dele. É um Duna pérola, não chega a ser bege, ele é mais para um pérola, tá vendo? Lá tinha 2 tons, o outro era mais bege que esse. Aí eu escolhi esse daqui para fazer esse composê com marrom. E o Duna, ele, principalmente esse que eu tô comprando, tá vindo muito fininho. Então, se eu bordar ele sem uma estrutura, ele vai furar, ele vai esticar, ele vai enrugar. Vocês já bordaram sintético e sentiu ele enrugando? Então, para isso não acontecer, eu sempre dublo primeiro. Então, eu coloco aqui um EVA de 2 milímetros, porque o EVA é grosso, ele reforça, mas é macio. Então, eu consigo trabalhar com a agulha 14 na bordadeira sem quebrar nenhuma vez. E o bordado fica assim, olha, perfeito. Como que eu faço para não ficar marcado? É o famoso bordado de flutuação. Eu coloco um plástico, eu monto o meu bastidor com plástico somente, coloco fita crepe prendendo esse plástico, depois eu posiciono o meu sintético em cima sem prender ele no bastidor, e prendo só com fita crepe no plástico. Então, eu passei fita crepe aqui, deixei posicionado certinho onde eu queria o nome. E assim, eu bordei sem ter que marcar meu sintético todo com o bastidor. Por isso, eu consigo bordar ele já assim, tá? Se você tiver dúvida sobre esse tipo de bordado, esse bordado de flutuação, que o pessoal pagou caríssimo em cursos disso aí uma época, porque a artesã falou que era novidade e tal, mas é uma coisa muito simples, o pessoal... Teve uma época que foi uma febre. Hoje todo mundo já sabe o que é, mas se você não souber, me fala que eu trago aqui no canal a gente fazendo um bordado assim, tá? Então, aqui a parte de trás, ó, é o espelho inteiro, tá vendo? Não tem esse recorte. Então, a parte de trás é esse espelho inteiro. E a parte de trás também tem um forro pra ela, ó. Eu vou usar aqui bagum, tá? Vou trabalhar com bagum branco hoje. Aí, eu peguei também o mesmo molde e fiz a parte da frente. A diferença é que depois que tava pronto, ó, já tinha dublado com EVA 2 milímetros, tá vendo? Depois estava pronto, eu vim aqui, fiz um risco de 6 centímetros de cima para baixo e retirei esse pedaço, que é onde vai ser o nosso zíper. Então, o molde é igualzinho o molde da parte de trás, porém, eu corto aqui 6 centímetros, já tá até arredondado, tá vendo? E aqui eu vou colocar um bolso na frente. Olha como que ficou esse bordado, ficou incrível, né? Essa fonte chama Die Love, aí ela já tem esses glifos aqui. Essa fonte aqui começa com B, eu acho que Bond, alguma coisa assim.
E olha aqui a parte de trás como é que fica. Você vê que eu já bordei com EVA de 2 milímetros e fica muito bom. Olha o tanto de linha da frente que veio. Perfeito, tá vendo? A quantidade de linha que aparece atrás da bobina, que eu coloquei uma linha preta na bobina, olha como ficou bom. Ficou muito perfeito os pontos, gente. Por isso, porque eu dublei, tá vendo? Ele ainda deu aqui um pouco de amassadinho por causa da força, né, da agulha. Mas ficou muito bom o bordado com o negócio da dublada. Ah, Simone, eu tenho dó da minha bordadeira. Eu não tenho, porque como eu trabalho só com sintético, ela tem que dar conta do recado. Eu não tenho dó. E eu também bordo toalhas, bordo mesa posta, então a minha bordadeira nunca sofreu com isso. Na peça de hoje, então, eu não fiz matelacia aqui na frente, antes de fazer o bordado, fiz o bordado direto, para vocês verem que dublando não enruga o Duna, nem sem fazer matelacia. E aqui em cima não vai ter bordado hoje. Na outra peça, que eu mostrei vocês no início da aula, aqui em cima tinha um bordado escrito enfermagem, aqui embaixo tinha um desenho de um esteto e nas costas o nome da cliente. Hoje vai ser só o professora e o nome da cliente. Não vai ter nada aqui em cima para ficar uma coisa menos cheia de coisinhas, sabe? Para ficar uma bolsa mais profissional. Então, fica bem legal se você escrever alguma coisa aqui, mas como eu já escrevi aqui embaixo, não fazia sentido eu escrever aqui em cima também. Cada um desses vai ter um forro. Então, ó, essa parte de baixo tem um forro para ele. E essa parte de cima tem um forro para ele também, tá? Outra coisa que a gente vai precisar é de um fundo. Então, pro fundo, a gente vai cortar 48 por 14. Eu deixei para vocês um molde aí, meio molde, que é 24 por 14. Aí você vai colocar o molde, dobrar para lá e fazer o restante. 48 por 14 é o total do fundo, tá bom? Esse fundo também estruturado com EVA e também com forro de bagum. Uma coisa importante que eu não posso deixar de falar para você. Uma coisa que eu fiz diferente nessa peça, que o pessoal gostou muito, eu falei, fez diferença e eu vou fazer assim de novo, é colocar o EVA até na borda, olha. Fica uma camada grossa para eu costurar, mas minha máquina é transporte duplo, dá para costurar tranquilamente. Se você não tem transporte duplo, o seu EVA tem que ser um centímetro menor, tá? Do que o caminho, para você não costurar esse tanto de camadas. Na hora que eu colocar vivo e tal, eu vou costurar muitas camadas. O EVA é macio, mas se a sua máquina não for transporte duplo, você vai ficar cansada demais de fazer. Então, no seu caso, se não for transporte duplo, é só cortar o EVA 1 milímetro menor aqui, 1 milímetro menor aqui, 1 milímetro menor aqui. Onde for ter costura, você não põe EVA, combinado? E você pode fazer ela térmica também. Aí, em vez de colocar EVA, você coloca manta térmica, né? Aquela com laminado ou a PAC sem laminado. Então, ó, forrinho para ele também. O forro eu sempre corto maior, depois a gente acerta. E também tem o caminho do zíper. Já o caminho do zíper tem que ser menor. Ele tem que ser menor do que o fundo para, na hora que colocar a alça, a bolsa não ficar virando. Se eu fizer o caminho do zíper do mesmo tamanho do fundo, por exemplo, eu colocasse cada um com 44, na hora que eu colocasse a alça transversal, a bolsa poderia ficar rodando, sabe? Rodando. Por quê? Porque eu coloquei a mesma distância e não pode ficar no meio certinho e nem abaixo. A alça lateral tem que ficar sempre acima do meio para a bolsa ficar em pé, tá bom? Não ficar virando na mão do cliente. Então, o caminho do zíper vai ter 40 por 7, 2 vezes com forro e estrutura. Olha, mais uma vez, coloquei estrutura em toda a extensão do sintético para ela ficar bem rechonchuda. É isso que eu quero para minha bolsa, eu não quero nada molengo. Então, aqui, ó, 2 vezes. Não que a sua vai ficar molenga se você não fizer isso, mas ela ficou mais encorpada e eu vi que vocês gostaram muito do resultado. Eu falei, vou mostrar por que ela ficou tão encorpada assim, né? Porque não é sempre que a gente faz assim. Outra coisa que a gente vai precisar é de uma alça transversal, porque o cliente tem que escolher se vai usar transversal ou no ombro, né? E essa alça transversal vai ter 140 centímetros, regulável. Então, vai ser uma tira assim, ó, de 6 por 140 do mesmo sintético. Claro que o Duna é fundo de malha, então é muito forte para alça. Mesmo assim, a gente vai colocar viés dentro. Então, 6 de 140 para fazer uma alça transversal. Aí, a gente vai usar um regulador e 2 mosquetões para o cliente ter a opção de tirar essas alças se ele quiser, tá bom? A gente vai usar também 2 vezes de 50 por 6, que vai ser para as alças de ombro. Então, essa bolsa tem 2 alças de ombro linda, que não precisa de ferragem. E também vamos precisar de 2 reguladores de alça de 6 por 6, que a gente vai colocar os nossas meia argolas. Essas meias argolas precisam ficar nas laterais, tem que ser meia argola porque a gente vai colocar mosquetão. Então, na hora que o mosquetão prender aqui, ó,
vou te mostrar que quando o mosquetão prende, aqui, ele fica certinho, tá vendo? Se fosse um quadro, ele ia ficar vindo aqui pro lado. Vamos supor que é um quadro que eu coloquei. Aí o mosquetão ia ficar assim, ó, dançando pro lado e pro outro. Como é meia argola, ele fica aqui no meizinho, tá? Então, quando for usar mosquetão, você tem que colocar meia argola nos tirantes. Quando você for usar alça fixa, é quadro, tá? E a gente vai usar também 3 cursores. Por que 3? Um pro bolso da frente. Olha, eu coloquei esse cursor feito por mim. Olha que bonitinho. Vai ser um pro bolso da frente e 2 pro bolso principal, que eu quero que ela fique fechando assim no meio. Como que eu fiz esse cursor? Eu já mostrei muito fazendo esse cursor aqui, já mostrei lá no Instagram, mas vou falar de novo. Com esse palito de picolé, ó. Eu deixei ele sempre aqui na gaveta da minha máquina, para na hora de fazer um cursor com urgência, eu tá com ele aqui pertinho. E eu queria fazer com tons de marrom, aí eu corri e fiz. Olha aqui, coloquei 2 argolinhas. Apesar de ser dourado, o meu carrinho é prata, mas não vai chamar muita atenção, não. Tá? Então, a gente ainda tem que colocar uma etiqueta, né, na peça. Eu ainda não coloquei. Não vou deixar essa peça sair daqui sem etiqueta. E a gente precisa também de um forro desse, ó, desse tamanho. Eu achei que eu já tinha até cortado, que é pra gente colocar depois na parte da frente. Bem, eu não tinha cortado ainda o forro, que é pra ficar atrás dessa parte da frente aqui, ó. Quando a gente fizer a junção das 2 partes da frente, que são essas, esse forro vai ser para cobrir as costas, mas tem que ter um forro para fazer a separação desse bolso com a parte interna da bolsa, tá? Então, essa parte é importante, você vai entender melhor quando a gente estiver gravando. Então, vamos começar pelas alças, porque você sabe que eu gosto de fazer a alça primeiro, para depois eu já ficar livre. Ah, aproveitei que eu fui cortar o forro e já coloquei aqui a etiquetinha de Urubeba, né? Que eu não vou mandar essa peça sem etiqueta, principalmente porque a etiqueta tá super combinando. Coloquei uma bem simples mesmo. Vamos fazer a alça. A maioria de vocês já me viram fazendo alça, já sabe muito bem como eu faço. Então, eu coloco cola de contato dentro de um vidrinho de adoçante. A cola de contato que eu uso, geralmente, é a Kisofix, que é a que eu acho com o melhor preço. E eu compro um vidro assim de 700, às vezes eu compro um vidro de 5 litros, depende. Hoje eu comprei essa de 700, paguei R$31. Aí eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como que eu tiro a cola daqui para colocar aqui sem perder nenhuma gota de cola. Sem abrir essa tampa, porque eu sei que é super difícil. Depois que você abre, você nunca consegue fechar direito, porque suja de cola aqui, arruma lambança. Então, eu não abro essa tampa nunca. Eu ensino, não vou falar mais nada, porque tem um vídeo aqui no canal que chama cola de contato de Urubeba. Eu coloco assim, cola de contato de Urubeba, que lá eu vou ensinar como que eu faço para usar a cola neste vidro aqui, tá bom? Eu uso no vidro 0 cal desse grande, do menor, mas cada caso é um caso. Aí eu uso assim, ó, com um paninho na boca, quando eu quero passar numa superfície grande, igual a que eu tô passando aqui agora, ó. Então, eu vou passar cola nessa tira toda, nas bordinhas, nela toda, tá? Essa tira tem 6 de largura e o comprimento vai ser o comprimento que você quer. Então, se você estiver fazendo a alça de mão, vai ser 6 por 50. Se você estiver fazendo a alça de ombro, vai ser 6... Não, a alça transversal vai ser 6 por 140. Se você estiver fazendo tirante, vai ser 2 vezes de 6 por 6, tá? Aqui eu tô fazendo um tamanho intermediário, eu acho que tem 40 centímetros, só para demonstração. Daqui eu vou tirar os tirantes, tá bom? Também não vamos fazer uma alça muito grande aqui, para vocês perder tempo, né, com a alça, principalmente para quem já assistiu a aula. Toda vez que eu faço alça, eu coloco dentro dela um pedaço de viés. Então, aqui eu tô trabalhando com viés Boneon, eu vou colocar aqui, ó, uma tira de viés do mesmo comprimento da minha alça. Agora, eu passo cola em cima dessa fita de viés. Porque cola de contato, só cola nela mesmo. Então, eu faço aqui uma película de cola em cima da fita, uma película de cola que já tá embaixo no sintético, aí você espera secar o toque, tá? Quando ele tiver seco o toque, você cola no meio. Simone, tem que ser no meio certinho? Sim, tem que ser no meio certinho. Se você não conseguir achar o meio certinho, faça risco de lápis. Depois que eu colei aqui, ó, por que eu coloquei branco? Porque meu sintético é claro. Então, eu escolho branco. Se meu sintético fosse escuro, eu ia colocar uma tira preta, tá? Porque eu só tenho viés preto e branco. Eu não gasto meu dinheiro comprando viés colorido. Então, meu viés é preto e branco. Se meu forro for branco ou qualquer cor clara, eu uso viés branco. Se meu forro for preto ou qualquer cor escura, eu uso viés preto.
São as duas cores de viés mais barato e também porque eu não preciso ficar aqui juntando aquele monte de viés, né? Eu não coloco viés lá de fora da peça. E se eu for colocar também, eu vou escolher um viés que seja feito com o próprio material. Então, ó, passei cola também aqui. No próprio viés tem os risquinhos, ó. A gente consegue ver os risquinhos. Então, você escolhe um risquinho, de preferência, o mais central que você achar, e você vai fazer a dobra de todo o comprimento, do meio para a lateral, ó. Tá vendo que eu comecei aqui no meio? Do meio para a lateral. Depois, você vai pro outro lado. Isso é para não esticar o seu sintético. Se você fizer por um lado só, por exemplo, eu quero começar aqui, ó. Aí eu começo aqui da beirada e vou fazendo, quando chegar lá vai ter uma ponta. Porque eu vou esticando sem querer o meu sintético. Então, eu começo do meio, ó. Agora tem que ficar bem encostadinho, tá? Começo do meio. Vou encostando no que já tá dobrado. Para ele ficar bem certinho, não ficar um sobre o outro e nem aparecendo viés embaixo. Vou para um lado, ó. Olha o acabamento, gente. Agora vamos pro outro. Essa alça é a dobra no meio, tá? Ultimamente eu só faço alça assim, eu acho que a peça fica mais leve e a alça fica reforçada. Mas em compensação, eu agora faço 4 costuras na alça. Já tem um tempo já, né, que eu faço isso. Mas eu faço 4 costuras e eu vou te mostrar agora como que eu costuro a alça. Tô usando aqui linha de nylon. Eu tô usando linha de nylon 60 hoje, porque a minha bege é 60. Deixa eu diminuir a luz aqui. Na bobina e em cima, porque minha máquina industrial eu posso pôr linha de nylon tanto na bobina quanto em cima. Eu começo aqui pela lateral, ó, por uma ponta e dou retrocesso. Venho aqui pra ponta, meio pé de máquina, que eu vou costurar. Ponto número 4, tá? Eu tenho que costurar de modo que o ponto fique bonito do avesso e do direito. Ó, vou chegando aqui no final, eu viro. Aí eu venho aqui pro lado, mais um pontinho pra ficar na beiradinha. E vou descer costurando. Já é a minha segunda costura dessa alça. Ó, tô acabando, venho pro lado de novo, dou 2 pontos e vou costurar meio aqui no meio. Na verdade, o meu pé, ele fica encostadinho na linha do meio que eu fiz, tá? Agora eu venho pro lado e ando um ponto só e vou descer costurando o outro lado do meu meio. Termino no mesmo lugar onde eu comecei, com retrocesso. Aí, na hora que eu corto a linha, ó, já corto essas beiradas que sobram. Venho lá de cá, ó, tá vendo como é que tá? Corto aqui também. E a alça fica assim, com 4 costuras. Então, aqui no meio onde eu dobrei, ó, ele não corrige de descosturar, porque eu faço 4 costuras, tá? E além de ficar mais forte, mais bonita a minha alça. E leve, não fica aquela alça pesada de 4 dobras, tá? Então, tem aqui uma alça linda. Dessa alça eu quero vou tirar só 6 centímetros para fazer cada tirante. Então, eu vou cortar aqui 6 centímetros. Esse pedaço sobrou. E no passe de mágica, eu tenho uma alça aqui de 1,40. Claro que eu já tinha deixado pronta, né? Ó, uma alça de 1,40. E 2 de 50 centímetros, que são as alças de mão, tá? Então, agora já temos todas as alças prontas. Nessas aqui laterais, que são os tirantes, eu já vou colocar aqui meu quadro. Eu já vou deixar posicionado aqui meu quadro, para eu não esquecer depois de colocar. Se tem uma coisa que a gente esquece, é de colocar tirante. Na hora que a gente tá fechando a bolsa. Eu já vou deixar aqui com meus quadros. Com meus quadros, não. Com as minhas meia argolas. Para não correr risco de eu perdê-las aqui, cair, depois eu não achar. Outra coisa que nós vamos fazer na alça maior, nós vamos colocar já regulador, tá bom? Então, o que a gente faz? Aqui é o lado direito, aqui é o lado avesso, ó. Aqui é o lado avesso. Com o lado direito pra cima, eu vou passar ele aqui dentro do meu regulador. A minha alça tem 3 centímetros, então meu regulador tem que ter 3 centímetros. Eu passo aqui e passo aqui.
Tá vendo essa emenda aqui, ó? Pra cima, tá? Aí depois ele vai ficar pra baixo. Aí eu viro aqui e vou fazer uma costura. Posso colocar rebite também, mas eu vou deixar pra colocar esses rebites depois. Então, aqui na aula nós não vamos trabalhar com balancinho hoje pra ganhar tempo, tá? O que são rebites? Rebites, pra quem não conhece, é esses ferrinhos aqui, ó, que faz esse acabamento, tá? Que eu coloquei aqui no cursor, é bem bonito, tá? Pra colocar nas alças também, reforça a alça e fica bonita a bolsa. Então, quando eu for colocar, eu vou colocar aqui, ó, um aqui e um do lado de cá. Vai ficar bem legal. Depois que eu fiz isso na alça, eu tenho que colocar o mosquetão. Isso aqui é um mosquetão. Tem que ter 3 centímetros, que minha alça é de 3. Então, eu passo o mosquetão aqui dentro e volto com a alça, ó, sem torcer. Volto com a alça passando de novo dentro do meu regulador, ó. Aí eu passando de novo. Viu? Agora eu passei de novo, puxo. Aí de um lado fica um mosquetão solto. E do outro lado, aqui nessa ponta, eu coloco um mosquetão e costuro. Então, deste lado fica um mosquetão costurado. Aqui você pode costurar fazendo um quadrinho. Eu vou costurar só reto assim, porque eu vou colocar mosquetão. Mosquetão não. Eu vou colocar rebites. Então, não preciso fazer uma costura tão reforçada aqui como um quadro, já que eu vou colocar rebites depois, tá? Então, ó, nossa alça já está pronta e aguardando a bolsa ficar pronta, tá? Então, agora vamos fazer a parte da frente da bolsa, que eu acho que é a parte que vocês mais estão esperando. Então, primeira coisa que você vai fazer, se você for bordar, tá? Já tá estruturado com EVA, que eu colei com cola de contato. Olha como cola. Não solta, não. Ele começa a fazer parte. Então, ele já tá colado, já tem um forro aqui do tamanho dele. Essa parte também já tá colada, estruturada, não solta e já tem um forro do tamanho dele. A gente vai colocar zíper. O zíper que eu vou trabalhar é o número 5 de plástico. Eu vou usar o marrom para combinar com a letra marrom. E eu queria fazer um composê bonitinho com marrom. Então, ó, eu cortei ele aqui com 4 centímetros a mais do que eu precisava. É sempre bom cortar ele a mais. Aí você vai fazer o quê? Frente do bolso com frente do zíper. Aqui atrás, ó, você coloca frente do bagum com as costas do zíper. Isso a gente chama de sanduíche. Então, ó, frente do sintético com frente do zíper e nas costas do zíper a frente do forro, tá? Aí eu vou costurar esse sanduíche. Até então nem fica grosso, né? Porque bagum é fininho. Você vai acertando assim. Costurado isso, eu vou virar aqui para trás, ó. Eu viro aqui para trás, fazendo com que a minha virada aqui fique para trás do principal, ó. Sem costurar o forro agora, eu vou rebater essa costura aqui. É um pesponto de acabamento que tira essa costura do caminho do zíper. Então, não corre risco do zíper agarrar aqui, tá? Então, eu vou dar uns pontos aqui. Tem que ser número 4 agora. E não pode ser um pé de máquina, tem que ser meio pé de máquina. Senão, você não costura essa parte toda para trás. Uma costura reta, não corre muito para os seus pontos ficarem iguais uns aos outros. Até aqui, tudo bem, né? A máquina, qualquer máquina vai conseguir costurar, porque o EVA é muito macio. Olha, a costura de pesponto e o meu forro solto. Agora, eu prendo o forro no lugar. Como é que eu faço isso? Eu desço ele aqui, ó. Deixo ele bem esticadinho aqui e costuro toda a volta. Então, o meu forro não fica com costura aqui. E mesmo assim, ele sai do caminho, porque eu estiquei bem na hora de prender. A costura de pesponto fica só na frente. Teria problema de essa costura aparecer aqui em cima? Não tem problema, porque a minha linha é clara. Mas se minha parte da frente fosse preta e meu forro branco, aí ia ficar uma linha preta aparecendo aqui. Então, eu sempre ensino vocês a fazer assim, para evitar essa linha do lado de dentro. Agora, a parte de cima aqui, ó, também já tá arredondada. Então, eu vou colocar a parte reta aqui no meu zíper. Eu vou olhar a continuidade desse, para eu saber onde vai começar o outro, para não ficar torto, e atrás o forrinho. Então, do mesmo jeito que eu fiz na frente, embaixo, eu vou fazer na parte de cima, tá? Mais uma vez o sanduíche, só que agora do outro lado do zíper.
eu coloco o zíper com pé calcador comum, eu não uso pé de zíper na transporte duplo. Na verdade, eu não uso pé de zíper para colocar zíper nunca. Mais uma vez, ó, eu vou dobrar isso aqui pro lado do principal, ó. E vou dar outro pesponto aqui, pro lado do principal. Vou fazer a costura dessa costura que sobrou aqui pra trás, tá? Agora, a gente puxa o forro, ó, pesponto. A gente puxa o forro todo pra cima e vamos pregar ele costurando toda a volta. Ok? Olha a parte de trás, que limpinha que fica sem essa costura aparecendo aqui no forro. E olha a parte da frente. Agora, antes de eu refilar tudo isso, eu vou colocar um cursor. Então, meu cursor vai ser colocado do lado de cá, porque eu quero que ele feche para a esquerda. Então, eu vou colocar ele aqui do lado direito, fechando para a esquerda. Vou deixar ele aqui no meio por enquanto, para não me incomodar. Posso fazer uma costurinha em cada lado desse zíper, desse zíper, para ele não descosturar, não abrir, quer dizer, quando eu estiver fazendo outra coisa. Eu já costuro aqui para não correr risco dele abrir. E posso refilar toda a volta. Ó, esse jeito já ficou do tamanho do molde. Então, quando eu coloco um com o outro aqui, ó, o tamanho bate certinho, ó. O tamanho bate exato. Por quê? Eu peguei uma parte dessa, parti e coloquei um zíper. Mas esse zíper, eu tive essa perda de material que dobra aqui. Então, ela compensa e os dois ficam do mesmo tamanho, tá? Por isso que você já pode cortar no molde, depois retirar os 6 centímetros, que vai dar super certo. Agora, nessa parte ainda falta um forro. Eu tenho que colocar um forro aqui para fazer o bolso, né? Porque senão vai ficar uma comunicação entre o bolso e a parte de dentro. Aí o bolso não vai ter sentido nenhum. Então, eu coloco mais um forro aqui. Esse forro eu vou colocar na hora que eu colocar meu vivo, para eu não ter que fazer mais de uma costura. Então, eu só vou prender aqui no lugar. Para eu não esquecer, na hora de colocar meu vivo, ó, eu já marquei o meio aqui embaixo. Vou começar a colocar o vivo por aqui. Então, já tá na posição. Esse também eu já vou colocar aqui na posição, o forro dele. Eu já coloquei, já bordei e já coloquei minha etiqueta. Então, eu já posso colocar o forro nessa parte também. Essa bolsa não tem bolsos internos, porque ela é uma bolsa pequena. Ela não precisa ter bolsos internos. Mas se você quiser, você pode colocar bolsos internos, pode colocar um elástico, se for uma bolsa térmica, tá? Já vou deixar aqui com o forro reservado. Agora, nós vamos pro caminho do zíper. Nosso caminho do zíper também tem EVA no comprimento todo, então também vai ficar um pouco grossinho, mas aqui é sem problema, a sua máquina costura de boa. Se você for ter algum problema de costurar por causa do EVA no comprimento todo, vai ser na hora de fechar a peça. Então, aqui, ó, tem 40 centímetros, eu corto uns 44 de zíper. O mesmo zíper que eu usei lá embaixo, vamos fazer a mesma coisa. Ali é como se a gente tivesse feito um caminho, né? Só que era um bolso. Aqui você vai fazer a mesma coisa, ó, sanduíche. Na frente do zíper, o principal, atrás do zíper, o forro, tá? Frente com frente, ó. Posiciono só a ponta, começa a costura e depois eu posiciono o resto. Mesma coisa, a gente agora vai virar pra cá e costurar, dobrando este lado da costura pro lado do principal, ó. Ele tá assim, né?
A gente quer virar ele pra cá e costurar ele aqui, assentando essa costura. Então, ponto número 4, porque é pesponto. Meio pé de máquina. Aí, você vai dobrando e garantindo que tá costurando ele todo. É muito macio de costurar, é gostoso. Eu tô usando a agulha 21, mas porque eu sempre uso 21 pra tudo mesmo. Se eu não achar 21, eu uso 18, mas abaixo de 18 eu não uso, não. Costurei o pesponto, agora eu puxo o forro pra trás, ó, e faço a mesma coisa que a gente fez no bolso. Vou costurar todo o contorno, prendendo esse forro. Por que que eu já posso prender esse forro? Porque não tem alça pra eu colocar aqui agora e porque já tá estruturado. Se eu não tivesse estruturado, eu tinha que estruturar agora antes de fechar. Ok? Agora o outro lado é o mesmo jeito, só que do lado de lá do zíper. Até então eu fiz lá de cá. Essa bolsa é muito fácil, também porque os dois caminhos do zíper têm o mesmo tamanho. Tem algumas ocasiões que a gente precisa colocar o caminho do zíper em tamanhos diferentes. São ocasiões em que a gente põe alça de mão no caminho do zíper. Aí a gente coloca uma parte mais larga que a outra. Mas quando não for alça assim, quando a alça de mão for colocada na frente, como nós vamos colocar hoje, não precisa fazer tamanhos diferentes para o caminho. Pode distribuir o tamanho do fundo dividido por 2, tá? Igual, meu fundo tem 14 centímetros, então o meu caminho do zíper tem 2 vezes de 7. Vou fazer o pesponto. E agora eu vou puxar o forro pra cá e prender, tá? Igual nós fizemos no bolso, igual nós fizemos do lado de lá do caminho do zíper. E agora eu vou colocar os cursores. Então, agora é um cursor de cada lado, tá? Eu corto um pouquinho assim o zíper, para caso ele esteja desfiado. Vou colocar um cursor do lado de cá. A vantagem de já deixar o cursor pronto, olha. Então, antes de começar a peça, eu já separo qual vai ser o cursor para ele. Se não tiver um cursor que combine, eu já produzo o cursor dela. Então, quando eu começo a fazer uma peça, assim, já tem um tempo que eu tô trabalhando nela, né? Eu já bordei, já cortei, já fui na loja hoje escolher o material. Ó, um de cada lado. Coloquei um para um lado, um para o outro. Agora, a bolsa abre para qualquer lado, eu não tenho que preocupar na hora que eu for colocar o caminho do zíper, se eu tô colocando do lado direito, do lado esquerdo, e ainda fica um detalhe bonito enfeitando o topo da bolsa. Agora, eu vou refilar todo esse excesso de forro. Olha como que ficou certinho um com o outro, ó. Se não tiver certinho, eu poderia tirar o cursor e colocar o cursor de novo acertando, para os dois ficarem certinhos. Mas eu já tomei esse cuidado na hora de posicionar, na hora de costurar, então agora eu não precisei de sofrer com isso. Mas se o seu não tiver ficado certinho, você consegue consertar colocando o zíper, tá? Olha que caminho mais lindo, gente. Agora, hora de costurar aqui. Só que nessa peça, eu tenho que colocar, nessa parte eu tenho que colocar os tirantes. Então, eu já vou costurar aqui com os tirantes no lugar, ó. Já fecho esse zíper colocando o tirante aqui na posição dele, ó. Ok?
Do outro lado também vai outro tirante. Sempre que você cortar o zíper, você pode dar uma queimada nele, para ele depois não desfiar, não correr risco nenhum. Que a gente corta ele bem rente, né? Pra ele não desfiar depois. Vou queimar esse daqui do bolso também, ó. Zíper é uma coisa que desfia muito. O que eu tenho que fazer aqui agora é colocar o fundo. Então, eu coloco, olha o meu fundo, já tá estruturado também. Eu vou pegar aqui, ó, um lado, qualquer um dos lados, coloco frente do fundo com frente do caminho do zíper. Vou clipar aqui, ó, pra você entender melhor. E nas costas, eu coloco o forro. Ó, forro com forro, tá vendo? Frente do forro com frente do forro. Agora eu vou costurar. Ó. Aqui você pode rebater a costura para ficar mais assentadinho, principalmente porque é uma bolsa bem estruturada. E agora eu vou costurar deixando a linha aparecendo no forro, porque eu quero prender o meu forro também para baixo. Vai ser a única costura que vai aparecer no meu forro. Nem sempre eu faço essa costura aqui na lateral, só quando a bolsa é mais estruturada, assim. Ó, a costura bege aparecendo aqui dentro, tá vendo? O outro lado a mesma coisa, só que antes de prender o outro lado, agora eu tenho que acertar o forro. Ó, meu forro tá sobrando, eu já vou vir cá, vou cortar o forro. Agora sim, eu juntar a outra parte, ó. Frente com frente. Simone, você não tem que fazer a conferência antes? Gente, eu gosto. Eu gosto de, antes de prender essa segunda parte, passar em volta do espelho para ver se vai dar certo. Mas essa medida que eu fiz, eu já fiz uma medida apertada. É para ficar apertado o caminho do zíper com fundo. O fole é para ficar apertado. Então, eu já fiz ele pensando nisso, em ficar apertado. Então, ele não vai sobrar. Eu tenho certeza que não vai sobrar. Por isso que eu já tô fechando também, porque eu ainda não coloquei o vivo em volta do principal para eu poder fazer a medição agora. O vivo já tem que estar lá. Como eu costurei esse lado, eu vou ter que costurar o outro. Então, eu desviro. Ó. Vou vir costurando aqui, ó, prendendo esse forro no fundo que tá solto, ó. Eu vou vir costurando aqui. Chega aqui, eu faço o pesponto que tem que fazer e volto costurando. Pode fazer um retrocesso no início. Você vai acertando assim, ó. Cuidado para você não costurar essa parte aqui, ó, tá? Tira ela do caminho. Agora eu volto costurando o outro lado, prendendo o forro também.
Olha o forro todo preso no caminho do zíper. Olha que bonito que ficou esse acabamento. Agora eu vou achar o meio. Ó, eu coloco costura com costura aqui, ó, da lateral, tá vendo? Vou vir aqui achar o meio de cada um desses lados. De cima, de baixo. Quando eu acho o meio, eu faço um pique, ó, sem cortar a linha, tá vendo? Importante sua tesoura ser bem amolada, principalmente na ponta. Agora, do outro lado também, eu acho os meios. Isso aqui é pra peça não ficar torta. Mesmo assim, ainda corre risco dela ficar torta. Agora, eu vou colocar o caminho do zíper do avesso. E vou reservar ele, que agora a gente vai colocar vivo. Pra colocar vivo, eu tenho que trocar o pé calcador, porque a minha máquina de transporte dupla não coloca vivo com o pé comum. Ela quebra e machuca o vivo todo. Aí, ó, eu vou trocar por este par de pé calcador aqui, que a transporte duplo trabalha sempre com um par de pé calcador. Você que não tem transporte duplo, ó, são dois, tá vendo? Eu vou trocar os dois que estão aqui por esses dois aqui. Já volto. Ó, já troquei o pé calcador, tirei aqui uma tirinha do próprio sintético, que sobrou do sintético, para poder fazer o acabamento. E nós vamos usar esse vivo dourado aqui. Vocês gostaram muito do vivo dourado da outra peça. E aí eu bordei esse P dourado justamente para eu ter um motivo para usar esse zíper, esse vivo dourado também nessa peça, tá? Ia ficar bem legal também se eu colocasse o vivo marrom nesse tom aqui. Mas o meu vivo não é nesse tom escuro, ele é mais claro, ia ficar uma coisa perdida. Eu preferi colocar o dourado que vocês gostaram na outra peça. Então, ó, para colocar o vivo, eu coloco o acabamento aqui bem no centro, onde eu marquei que era o centro. Coloco o meu vivo, baixo o pé calcador em cima. Começo com retrocesso. O vivo começa no meio certinho do sintético, ó. Só o meu acabamento que continua para lá. Ó, eu uso essa mão para empurrar o vivo para lá e a outra mão empurra o vivo para dentro. Então, a mão esquerda empurra o vivo para fora e a direita para dentro, fazendo com que ele fique na posição certinha. Ao mesmo tempo que eu tô colocando o vivo, eu tô colocando o forro. O forro tava solto ainda. Se você for colocar chaveiro, aí você tem que colocar agora. Antes de colocar o vivo, você coloca o penduradinho aqui do chaveiro. Nessa bolsa eu não vou colocar chaveiro. A alça coloca depois do vivo mesmo. Ó, cheguei aqui perto do final, eu viro, coloco a minha tesoura aberta aqui, ó, com o vivo no meio, encosto ela nesse pedacinho de vivo que começou e corto. Dessa forma, ele vai ficar rente com o vivo que começou e eu consigo fazer um acabamento melhor. Ó, eu encosto um vivo no outro, ó, ficou certinho, eu dobro pra cima dele o sintético que eu coloquei de acabamento. Passei dele, eu posso dar um retrocesso. Olha o acabamento, como é que fica. Por isso que a gente coloca o principal pra cima. Vamos fazer de novo na parte de trás aqui, ó. Então, ó, esse daqui, então, já coloquei o vivo prendendo o forro, tá? Agora, vamos fazer isso na parte de trás. Esse inicinho de novo, pra você que tem medo de vivo, ver que não tem mistério. Então, ó, eu pego o sintético, coloco ele frente com frente, aqui, ó.
onde está meu pique, eu coloco ele aqui no meio. Posiciono lá. Pega a ponta do meu vivo, que eu deixo o vivo inteiro. Eu só vou puxando ele aqui. Ele tá inteiro jogado aqui no chão. Eu não corto só a medida que eu vou usar, não, porque pode faltar, tá? Retrocesso no início e começo. Tá dando pra ver aqui, ó? O sintético sobra. O vivo começa do meio certinho pra cá. Cheguei aqui no final, mais uma vez, coloco a tesoura com o vivo no meio, encostado no vivo que começou e corto. Tiro essas linhas aqui. Encosto um vivo no outro e jogo o meu tecidinho por cima dos dois, para fazer o acabamento. Agora eu vou cortar o excesso de forro que sobrou aqui em volta deles e já volto. Olha que lindas! Ó, a frente e as costas. Estão lindas, não estão? Agora, o que que é? Fechar? Não, a gente tem que pôr a alça. Não pode esquecer de pôr a alça de mão, tá? Hora importante. Então, você acha o meio aqui de cima, ó. Eu achei o meio, fiz um pique no vivo, tá vendo? Aí, eu vou achar 6 centímetros para um lado e começo a colocar minha alça. 6 centímetros para um lado. Depois, 6 centímetros para o outro lado, eu começo a colocar outra alça. Então, ó, eu achei o meio, eu conto 6 centímetros para cá, começo a colocar essa alça. 6 centímetros para cá, começo a colocar essa alça, tá? Então, aqui tem uma distância de 12 entre uma alça e outra. Agora, eu vou costurá-las. E é assim, ó, essa parte para cima, ó. Essa parte que é do avesso, para cima. Para na hora que ela estiver em pé, essa parte ficar para baixo. Costura bem, mas não dê muitos retrocessos, não, senão corta muito a alça. Apesar que eu trabalho só com sintético de qualidade. O Duna, por exemplo, é um sintético fundo de malha. E eu ainda estruturo com viés. Mesmo assim, não é bom costurar demais. Ó, na hora que estiver em pé, ó, usando a bolsa, a alça vai ficar do lado direito. Agora, quando estiver deitado, tá do lado avesso, mas olha que avesso bonito, gente. Quem fala que isso é um avesso de alça? Não fala. Agora, com o outro, a mesma coisa. Agora sim, a gente pode colocar o forro. Aí, você olha aqui, ó, deu certinho as alças, tá vendo? Ó, elas estão batendo certinho. É importante isso, pra na hora que levantar assim, não ficar uma alça mais larga que a outra, sabe? Então, é importante que elas estejam batendo frente com costas, desse jeito. Olha que bonitinho, gente. Aí, eu fico apaixonada. Agora, o caminho do zíper, a gente já achou o meio, né? Então, ele não importa qual que é o lado direito, qual que é a esquerda, que a gente colocou aqui, ó, cursor pros dois lados e aqui as duas partes do caminho do zíper são do mesmo tamanho. Então, não faz diferença. O importante agora é você encontrar o meio daqui de cima com o meio daqui de cima onde tá as alças. Não coloque invertido. Eu já coloquei invertido. Depois tem que descosturar e fazer tudo de novo. A parte de baixo também eu tenho que achar o meio que eu já encontrei com o meio onde eu coloquei o vivo. Então, encaixa primeiro os meios, tá vendo? Aí depois você vai encaixando todo o contorno. Pode dar uma esticadinha no caminho do zíper, na verdade no Foley, pode dar uma esticadinha no Foley, porque eu fiz uma medida apertada, tá? Eu sempre falo, melhor ele apertado do que largo. Se der prega, fica horrível. Apertado, a gente dá uma esticada nele, ó. Não parece que não vai caber, ó? A gente dá uma esticada e cabe e fica tudo encaixadinho, gente. Maravilhoso. Ó, do outro lado agora. Os meus clipes são pequenos, é bom colocar clipes maiores. Principalmente em bolsas muito encorpadas, igual nós estamos fazendo essa.
Esse é o único momento que você que tem uma máquina reta, que não é transporte, pode ter um pouco de dificuldade na hora de fechar. Porque aqui agora, ó, nós temos 2 camadas de EVA, 2 camadas de sintético principal, 2 de forro e 1 de vivo. E ainda vai ter o viés. Então, ó, o único momento que eu acho que você pode ter uma dificuldade. Eu vou trocar vocês de lado para vocês verem melhor, tá? Trouxe você pro lado de cá, porque eu acho que aqui você vai conseguir ver melhor, né? Eu sempre deixo do lado de lá, esqueço, e vocês acabam não acompanhando a costura. Então, o que eu faço agora? Eu costumo já colocar o viés aqui de uma vez, mas hoje eu vou fechar sem o viés para você ver. Eu deixo a peça, ó, com o espelho para cima, por quê? Porque é nele que eu coloquei o vivo. E eu tenho que ver onde é a costura do vivo para eu acompanhar a mesma costura, ó. Não mexi nada nas configurações, eu continuo com a mesma configuração que eu coloquei a alça, eu não aperto tensão, nada disso. Aqui na curva eu tenho que ter cuidado pro meu foley não escapar e eu costurar achando que estou costurando foley, mas não estou. Então, sempre vigiando para ver se todas as camadas estão lá. Ó, na curva, atentar para que não saia nada fora do lugar. À medida que for chegando perto do grampo, do prendedor, você tira o clipe. Aqui, ó, passei em cima da alça, nem deu pra ver, né? Por isso que você tem que escolher um tipo de peça que você quer trabalhar e comprar sua máquina baseado naquilo. Que você ter uma transporte reta, mas você sempre fazer só peças estruturadas, você vai ficar muito cansado. Mas também você comprar uma transporte duplo, mas fazer mais peças de tecido, também não é uma solução sábia. Então, antes de você escolher a sua máquina, pense no que você mais faz. Mas, Simone, você faz de tudo, eu faço de tudo. Mas tem bolsas que o cliente me pede, que são muito molinhas, e eu falo, eu não tenho máquina para costurar esse tipo de material. Minha máquina é só para costura pesada. Também porque eu prefiro, não que eu não vá conseguir fazer, mas eu não quero, sabe? Eu não quero esse tipo de bolsa no meu ateliê, então eu evito. Dá para costurar? Dá. Não é fácil igual costurar coisas pesadas. Eu vou ter um pouco mais de dificuldade. Olha, uma vez que eu costurei, ó, todo o caminho, eu olho aqui se tá tudo certo. Ah, gente, tá lindo. Tá lindo, olha, o vivo lá dourado aparecendo. Aí eu já posso colocar meu viés. Então, ó, eu vou usar o viés branco, óbvio, né? Então, eu vou usar o viés branco. Aí eu deixo ele todo assim, jogado assim, ó, perto de mim. E vou puxando só a parte que eu quero. O viés é de nylon também, então eu consigo, é poliéster, eu acho. Aí eu consigo, ó, queimar a ponta dele pra não precisar dobrar aqui, ó. Porque antes a gente não fazia assim, ó, não dobrava pra fazer acabamento. Se você fizer isso, é uma camada a mais pra você costurar. E eu não começo aqui do meio, porque aqui no meio já tem muita camada. Então eu coloco aqui pelo canto. Tá vendo, ó? Eu começo a colocar aqui pelo canto. Aí eu tinha que trocar a linha pra branca, né? Pra colocar esse viés. Vamos deixar pra colocar o viés no final, que eu vou trocar a linha pra branca, que essa peça é de cliente, tá? Vamos fechar o outro lado. Eu gosto de colocar o viés aqui primeiro, porque tá mais fácil, né? Que não tem a outra parte aqui. Mas eu quero trocar a linha, então vamos deixar pra daqui a pouco. O outro lado a mesma coisa. Primeiro eu encaixo as minhas marcações. Vem aqui embaixo, encaixa a marcação de baixo. Depois eu vou encaixando todo o resto. Você viu que bateu certinho? É porque ele tem que bater. Eu deixo sobrando apertado para ele ter que bater, tá? Parece que não vai dar, vai ficar apertado, você vai ficar um pouco desesperada. Mas olha, 40 de cima mais 48 de baixo, dá certinho para esse espelho, tá? Simone, tá apertado. Estica um pouco o de fora. É para ficar apertado. Eu falo isso, vocês ficam rindo de mim, né? Melhor apertado que largo, mas é porque se ficar um pouquinho largo ou ficar a conta, ele dá prega. E se ele der prega no foley, é muito ruim, fica muito feio. Aí você tem que desmanchar, redistribuir, até conseguir esconder aquela prega. É difícil, é bem mais difícil do que você, ó, dar uma esticada e fazer ele servir, ó.
Aqui na hora que eu costurar, ele assenta e pronto, entendeu? Aqui pra costurar esse outro lado, eu gosto de abrir o cursor aqui, ó. Pra eu conseguir enfiar a mão aqui dentro e ir ajeitando e ter certeza que eu tô costurando tudo, sabe? Garantir que eu não tô costurando a alça de mão aqui. Já pensou eu costurar a alça de mão aqui junto? Ó, começa com retrocesso. De preferência que não seja aqui no meio, onde tá o início e fim do vivo, porque tem mais camadas. Aí fazer retrocesso ali pode quebrar sua agulha. Então eu sempre escolho um lugar que tá com menos camadas para eu fazer o retrocesso, tá? Ó, onde estava apertado, você vê que ele já vai encaixando. Ó, aqui tem alça. E a minha máquina nem sentiu. Mas se você tem um transporte simples, é só não colocar o EVA até na borda igual eu coloquei. Você pode colocar o EVA que a gente sempre faz, cortando ele com 1 centímetro a menos, tá? Você não precisa fazer ela tão estruturada igual eu. Você pode colocar o EVA menor e vai dar tudo certo, igual a gente sempre fez e sempre deu. Que quando eu crio a aula que seja para todo mundo. Para quem tem a transporte duplo, para quem não tem e para quem tem até doméstica. Então, a aula de hoje é para todo mundo. Se a sua não costura estante de camada, é só você cortar o EVA 1 centímetro menor. Não deixe de fazer a peça, faz isso não, que eu sempre faço cortando 1 centímetro menor. Ó. Aí você olha aqui, ó, se ficou torta, olha, não ficou, tá vendo? Ela não tá empenada, ela tá certinha, ó. Porque se eu tivesse colocado ela torta, ela ia ficar assim meio empenada de um lado e do outro, mas tá certinho. Vou trocar a linha pra branca pra gente colocar o viés. Troquei tanto a linha de cima quanto a linha da bobina pra branca e nós já queimamos a pontinha do viés aquela hora, né? Então vou mostrar aqui pra você, ó, que eu começo sem ser pelo meio e sem ser numa curva. Eu começo por uma parte onde tenha menos camadas, que eu vou fazer um retrocesso aqui. Então eu não quero fazer um retrocesso onde tem muita camada. A hora do retrocesso é uma hora que quebra muita agulha, né? Principalmente se a sua agulha já estiver bem gasta. Então, o viés de Bourguignon, ele é muito fácil, porque ele é mais largo que os outros. Geralmente, o viés tem 2,2, o de Bourguignon tem 2,5. E ele estica, ó, você vai dobrando ele dá uma esticada e se acomoda em volta do material. Eu usei muito tempo o viés de gorgurão, e depois que lançaram o de Bourguignon, eu continuei usando o de gorgurão. Porque resistência mesmo, sabe quando a gente não quer mudar? Mas eu te falar, viu? Que diferença, que diferença. Tô chegando onde eu comecei, vou cortar essa linha aqui que ficou, né? No meu primeiro retrocesso, que eu desligo a parte automática, tiro os cortes de linha. Aí vou cortar o viés um pouquinho maior do que eu preciso. Vou queimar já aqui, para eu não ter que dobrar ele. E vou fazer a terminação dele passando por cima do outro que já tinha lá, do outro que eu comecei. Faço um retrocesso.
e olha que lindo que fica. Olha a diferença da parte sem viés para a parte com viés. Vou colocar então o viés desse lado aqui e já volto. Prontinho, terminamos. Eu vou voltar vocês pro outro lado pra gente desvirar a bolsa. Olha que linda que ela ficou. Ficou linda, né? No bagum, assim, toda branquinha por dentro. Agora, se fosse térmica, também seria perfeito assim. Só que colocaria um elástico aqui, né? Pra poder segurar a garrafinha. Vamos desvirar ela aqui juntos? Ela tem uma abertura bem ampla. Você pode dar uma aquecida, se você preferir, com um secador de cabelo ou um soprador térmico. Eu até tenho ali um soprador térmico e um secador, mas eu não costumo ligar para desvirar, não. O Curvin marca mais do que o Duna. Então, hoje nós trabalhamos com Duna como principal, esse Duna perolizado lindo aqui, cor de pérola mesmo. Nós trabalhamos com EVA como estruturador, EVA de 2 milímetros, que é aquele escolar. Nós usamos o forro de bagum. Zíper número 5 de plástico. Vivo pronto de plástico, 11 milímetros. Cursor número 5, só que com puxador feito por mim mesma. Bordado eletrônico feito por mim mesma, para fazer a decoração. Ferragem dourada. Simone, por quanto que eu posso vender essa bolsa? Hoje, novembro de 2022, eu vendo a R$140. O valor que você vai gastar vai depender de quanto que tá o material aí na sua cidade. Eu comprei meio metro de Duna, paguei 20 em meio metro. Que eu comprei aqui na minha cidade mesmo, não fui em Belo Horizonte para comprar. Então, eu não gastei o meio metro não, sobrou, deixa eu ver o tanto que sobrou. Sobrou um tanto bom, ó, dá pra fazer uma nécessaire. Não dá pra eu fazer outra bolsa dessa. Acredito que não, mas dá pra eu fazer uma nécessaire, uma alça, tá vendo, ó? Sobrou uns 40% do sintético. Então, eu devo ter gastado uns R$12 de Duna para fazer essa peça. O bagum custa 13 o metro. Eu devo ter gastado menos de meio metro. Então, uns 6,50 de bagum. Eu não gastei R$30 para fazer ela, não. Mas eu vendo a 140, tá? A parte de trás, com o nome da cliente, ó. Você tem que ter cuidado para o nome não descer demais e o viés tampar, tá? A parte da frente. Ah, vamos colocar a alça. Aí a gente vem com a alça aqui, ó. Coloca de um lado. Vou levantar para vocês verem. O mais importante que eu queria que vocês vissem é o tamanho dela. Olha, o tamanho dela, como é que é? Eu sei que parecia grande, mas não é. Ela é pequena, porém muito profunda. Então, ela cabe muita coisa, tá? Ela cabe muita coisa. Ela cabe um caderno? Deixa eu ver. Vou colocar uma folha A4 aqui para você ver. Ó, ela perde uma folha A4. Ela não cabe um caderno. Ela cabe agendas, cabe livros. Mas caderno tamanho padrão, ela não cabe. Tá? Aí você teria que fazer mudanças no tamanho dela, mas ela serve para uma térmica bem ampla e ela fica incrível usando tanto pelas alças, tanto assim, ó, pode ser transversal, né, a alça que tá bastante fechada, dá para abrir ela e passar por aqui, ou o cliente guarda a alça e carrega assim, ou carrega assim, ou carrega assim. Ah, gente, ela é maravilhosa. E olha o bordado. Fala que não tá perfeito. E olha que eu bordo já estruturado no EVA, olha. Tá perfeita, não tá? Não tá linda? Agora me fala, qual que você preferiu? Essa ou a pretinha que eu fiz para enfermagem? Você vê que tanto para professor quanto para enfermagem. Aqui, ó, o cursor posso mostrar pro lado. O da enfermagem eu coloquei um chaveirinho aqui, porque a cliente queria o tipo sanguíneo dela. Essa daqui não coloquei, nem bordei aqui em cima, que eu achei que seria muita informação, eu queria uma bolsa mais clean, tá? Então, eu gostei demais dos dois cursores aqui caidinhos, ó, desse cursor aqui do lado. E eu acredito que a cliente vai ficar muito feliz. Eu espero que você tenha gostado. Você que está aí na aula de estreia, já baixou seu molde, faça a peça, que eu tenho certeza que você vai arrasar. Uma peça muito simples, mas lindíssima, tá bom? Obrigada por assistirem mais essa aula. Fiquem com Deus. Um beijo no seu coração. Tchau!